A criação do Sistema Nacional de Crédito Rural há cerca de 5 décadas impulsionou a produção e produtividade. O agronegócio é uma cadeia integrada. Ela envolve fornecimento de insumos, produção dentro da porteira, armazenagem, logística e distribuição de alimentos, fibras e bioenergia. A segurança jurídica deve ser vista como proteção de uma rede de negócios sustentada por contratos. Eles alocam riscos entre diferentes agentes. Nos últimos anos, as restrições orçamentárias tornaram insuficiente o crédito rural oficial. Isso abriu espaço para a expansão do capital privado e do mercado de capitais. Surgiram novos operadores e operações comerciais, barter, trendings, antecipação de preços e instrumentos como CPR, LCA, CRA, fundos imobiliários e fiagros. Se o agronegócio brasileiro vive um momento de avanço regulatório no crédito, por outro lado, enfrenta uma crescente insegurança jurídica por desrespeito a contratos, falta de conhecimento de produtores nessa matéria, busca crescente de instrumentos como a recuperação judicial pela pessoa física de produtores e etc. Esse contexto pode comprometer a sustentabilidade do agronegócio em diversos casos. Sobre essa temática, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Francisco de Godoy Bueno, advogado, sócio fundador do Bueno Mesquita e Advogados. Ele tem graduação, mestrado e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É membro da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, do CONAMA e do Conselho Superior de Agronegócios da Fiesp. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E uma das dimensões da sustentabilidade, aliás, bastante complexa, é a da sustentabilidade econômica. Diversas dimensões estão envolvidas com isso, e, em particular, a segurança jurídica, a segurança das transações financeiras, econômicas, as transações dos contratos. E nós vivemos uma mudança mesmo muito grande no Brasil nas últimas décadas nesse tema, já que agora não é apenas o patrimônio, da fazenda que garante os contratos. Os contratos são garantidos por outros indicadores, por outro tipo de análise, e sobre isso nós temos a felicidade de receber hoje aqui o Dr. Francisco Bueno. Ele é advogado, é professor do INSPER, faz parte do Conselho Superior da Sociedade Rural Brasileira, é um colega meu também lá no Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Agradeço muito pela sua presença, Dr. Francisco. Bem-vindo ao Brasil Verde. Muito obrigado, Evaristo. É uma satisfação poder participar do seu programa. Eu que sou um fã da sua trajetória, aprendo muito sempre com as suas mensagens, com os seus artigos. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você no seu programa. Nós é que agradecemos e também aprendemos com você e vamos aprender hoje, não é? Mas, Francisco, antes da gente entrar nesse tema de contrato, das dificuldades com os financiamentos bancários, do crédito rural, uma dimensão que aflige muitos agricultores, muitos levados até a recuperação judicial, etc. Vamos conhecer um pouquinho o senhor. Conta um pouco para nós a sua história. Como é que você, onde você nasceu? Como é que você chegou onde você está hoje? Bom, Evaristo, eu nasci em São Paulo, sou nascido, criado e engordado em São Paulo, capital. Embora a família da minha mãe, especialmente, fosse do interior, sempre fui muito para o interior nas férias, nos finais de semana, sempre fui muito para a fazenda. Nunca tive esse dia a dia muito próximo até eu entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, comecei também a acompanhar as atividades da fazenda da família da minha mãe. Meus pais eram separados. Eu comecei a ajudá-la no dia a dia da fazenda, uma fazenda de pecuária em Araçatuba, e logo me apaixonei, a ponto de que no segundo ano da faculdade de Direito do Largo de São Francisco, tive a felicidade de ter ingressado na USP, seguindo o que meu pai e meu avô já tinham estudado. Quis mudar para Exalc, e por isso que eu sempre falo que eu sou um exalquiano frustrado, porque eu comecei a fazer alguns cursos lá de extensão, de produção animal, vegetal,
e acabei mas não tive coragem de fazer a mudança para Piracicaba, né? Mais tarde, hoje eu digo que eu tento aproximar os dois mundos, né? Aquele que eu acabei desenvolvendo na minha carreira profissional no direito, né, hoje montei um escritório, tive amigos, sócios, tenho um escritório com 25 colegas, com a minha paixão, que é a agricultura, que é a atividade agropecuária, que eu ainda sigo pela minha família, mas que é o que eu acabei me dedicando nos estudos do direito também, né? Como é que o direito pode ajudar a formatar melhor as atividades agrícolas, as empresas agrícolas, as organizações. Foi por isso que eu fui parar lá na Rural, ainda jovem. O nosso comitê jurídico começou como um comitê de jovens lá na Rural, ainda na gestão do João Sampaio, que me convidou para estar lá. E a partir daí também conseguimos, né, trazer outros jovens, montar outros comitês de jovens que sucederam. Hoje tem muita alegria de ver aí grandes expoentes das associações, o próprio nosso amigo João Adrien, que esteve no governo e tal. Foram pessoas que a gente ajudou desde o início, acompanhou a trajetória nas organizações do agro. Então hoje sou muito, embora ainda tenha pouca idade, né, 43 anos, acho que já tive uma boa contribuição aí para esse novo agronegócio que nós vimos transformar também, né? Desde aquela época de 2001 para cá, o agronegócio cresceu muito, né? E a gente acompanhou esse crescimento. E justamente nesse ponto que você acaba de mencionar, né? Quem está nos assistindo, às vezes o pessoal da cidade não está acostumado a entender que, ao contrário da nossa vida na cidade, muitos negócios na cidade, o agronegócio ele depende, por exemplo, de crédito, né? Crédito é uma espécie de energia elétrica que ele precisa ligar na tomada todo ano, não só o crédito para fazer grandes investimentos, o crédito até para funcionar mesmo, para produzir. Houve uma época que o Estado tinha uma participação grande nisso, depois o setor privado foi assumindo essa participação, você me corrija depois, e os contratos são diferentes, as coisas foram mudando. Então, nós tivemos uma mudança, né, nessa parte do financiamento da agricultura brasileira nos últimos 20, 25 anos, não é verdade? Acho que toda a estrutura da agropecuária, né, da agricultura, foi se alterando nesse tempo, né? O que eu digo assim, houve uma emancipação da agricultura com os ônus da independência, né? Então, realmente, a agricultura vivia num ambiente fechado, em que você tinha proibição de importações e não havia excedentes para exportações. Na medida em que o setor foi crescendo, ele foi se internacionalizando, foi ganhando autonomia, foi crescendo de maneira brutal. Eu sempre falo, quando eu entrei na faculdade, em 2001, a gente produzia 100 milhões de toneladas de grãos. Em pouco tempo, isso virou mais do que 3 vezes e meia isso, né? Esse ano devemos colher mais de 360 milhões de toneladas, 350 milhões de toneladas. Então, é um crescimento muito rápido e que não veio acompanhado de uma estrutura de Estado, né? Do ponto de vista, seja do crédito, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista dos controles, da própria regulação da atividade. E é isso que a gente tem se debruçado muito, né? Quer dizer, a própria regulamentação da atividade tem sofrido grandes alterações por uma falta de percepção desse movimento, vamos dizer, de maior autonomia empresarial do agronegócio. A atividade agrícola é uma atividade muito, né, a gente fala, uma atividade divina, né, de você intervir no ciclo agrobiológico, animal, vegetal, para produzir riqueza, né? Você colocar a força da natureza a favor do ser humano, né? E com isso a sustentabilidade é a essência da atividade agropecuária. Mas
Isso se faz especialmente organizando fatores de produção, o que depende muito do crédito, depende muito dos apoios, né, do gerenciamento. Uma atividade que se transformou, né, de algo que historicamente, né, muitas atividades eram muito próximas, quase de um extrativismo, né? Então, mesmo a agricultura se falava, não, vou conquistar novos terrenos férteis, né? Aquela coisa, uma visão rudimentar, né? Pecuária mesmo, que eu acompanhei muito, né? Você pouco cuidava do pasto. Hoje em dia todos cuidam, né? Porque inclusive houve uma valorização, uma apropriação do território que é relevante e que levou a uma necessidade de maior produtividade, né? Então, e com isso tudo, nada se faz sem crédito. Eu digo que hoje a atividade rural até se aproximou de outras atividades, na medida em que ela é muito dependente das relações comerciais e relações que se dão em torno do crédito, não só o crédito financeiro, mas também o crédito comercial, né? Na atividade agrícola é muito, muito comum o crédito comercial. Hoje, às vezes, o banco não te dá o custeio agrícola, mas quem te dá é o fornecedor de insumos, né? É a revenda de insumos, os fabricantes de sementes, os fabricantes de fertilizantes, acabam financiando a atividade por uma via indireta, muitas vezes com taxas de juros embutidas que o produtor não percebe, e por isso há uma necessidade de melhor compreensão do sistema econômico do agronegócio. É verdade. Para quem está nos assistindo, talvez você pudesse só esclarecer um pouquinho essa relação do crédito comercial, né? Parece até uma coisa antiga, né? O cara vai pagar com sacas de soja, não é? Você se compromete com a produção a pagar aquele X, e até esse tipo de raciocínio às vezes dificulta a percepção do que tem ali embutido de crédito, não é isso? Eu digo, como a cabeça do agricultor vamos dizer, ela busca a simplicidade, né, dos negócios. Mesmo os negócios complexos, ele busca a simplicidade. E qual é o negócio por excelência mais simples? É o escambo, né? Aliás, antes da compra e venda veio a troca, né? A monetização da troca é que gerou a compra e venda. Mas a compra e venda e a permuta, né, vamos dizer, do ponto de vista inclusive jurídico, a troca é algo elementar da nossa percepção de valor. E é muito comum o agricultor, né, vai plantar soja, milho, ele vai na revenda de insumos, obtém tudo aquilo que ele precisa para plantar, um pacote tecnológico de sementes, de defensivos, e se compromete a pagar uma parte da produção. Algo quase medieval, né? Algo quase medieval. Mas que num mundo financeirizado, como o que nós vimos, para as tradings, por exemplo, é uma operação de crédito, né? É uma operação de crédito que, inclusive, tem taxas de juros embutidas. Por isso que hoje a gente acompanha muitos produtores, muitos proprietários rurais, essa gestão financeira do agronegócio, ela se faz muito importante e ainda é muito carente, né? O setor ainda tem poucas pessoas de finanças que se dedicam ao setor e poucos empresários ou grandes produtores mesmo que têm se dedicado em organizar suas finanças e entender as relações de crédito pelas quais eles se colocam. E isso gera evidentemente, muito litígio, né? A gente que está na advocacia acaba vendo o que não dá certo, né? O que dá certo pouco vem para o advogado. Muito do que não dá certo é dessa falta de compreensão, né? Do que vem. Então o sujeito vai lá, ele se compromete a vender ele compra insumos em troca de produto, e daí há uma variação enorme de preço, né? Como já aconteceu recentemente, aconteceu lá em 2007 também, e daí o sujeito não quer cumprir os contratos. Bom, será que essa variação de preço ela é simplesmente uma variação de preço, ou ela gera
uma onerosidade excessiva, né, que é o que a gente discute juridicamente, porque na verdade é uma operação de crédito embutida, né, quer dizer, além da parte comercial, é muito difícil separar o crédito da relação comercial, né, e por isso que o agronegócio, na minha opinião, demanda relações mais transparentes nessas transações. Olha, ficou excelente toda essa sua explanação e eu acho que agora a gente poderia entrar na segunda parte do nosso programa. Tudo isso que nós falamos, se a taxa de juros do Brasil fosse de 2% ao ano, seria uma coisa, né? Mas com 15% ao ano e sem perspectiva disso baixar rapidamente, etc., com toda essa insegurança que a gente tem nesse campo, e a crise que isso tem levado a muitos produtores, eu acho que agora mereceria a gente analisar um pouco essa realidade que nós estamos vivendo. Mas nós estamos no meio do programa, nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Francisco, e a gente já volta na nossa conversa. Bem, é um minutinho e voltamos aqui no Brasil Verde, conversando hoje com o doutor Francisco Bueno, advogado, professor do INSPE, especialista em contratos agrários. Um minutinho e a gente volta. Olá, estamos de volta no Brasil Verde, hoje conversando com o Dr. Francisco Bueno, advogado, especialista em contratos agrários. E na primeira parte do programa, ele explicou como evoluiu, né, o crédito rural na atividade produtiva no Brasil nos últimos anos, que acompanhou toda a evolução da agricultura, mudou a natureza dos contratos, etc. Agora, é verdade que a gente vive no país uma situação difícil de crédito, né, taxas de juros muito elevadas, e isso não só afeta qualquer investimento em qualquer área, mas afetou também bastante a atividade pecuária, a atividade agrícola, levando inclusive pessoas a situações difíceis, né? O senhor pode comentar como o senhor está vendo aí essa situação nesse momento no Brasil? Bom, eu acho que, né, como Evaristo, aproveitando a sua apresentação, né, quer dizer, da diferença entre os negócios no campo e na cidade a gente tem muito mais clareza do que é crédito, do que é comércio. E no campo não, né? Quer dizer, até por essas operações específicas que se celebra muito no campo, né? Seja de fornecimento de insumos, mas também na comercialização, né? O produtor rural normalmente comercializa com quem ele tem pouco poder de barganha. Seja o pecuarista com um frigorífico, que é muito maior que ele, seja um agricultor com uma esmagadora de grãos, que também é muito maior que ele, seja... Então, assim, o produtor rural ele é tomador de preço, tomador de circunstâncias contratuais, tomador... E tem pouca capacidade de negociar. E isso faz com que as taxas de juros sejam todas embutidas, né? Num ambiente que nós temos de taxas de juros elevadas, como você tem uma confusão muito grande de negócios, isso dificulta muito a gestão financeira do agronegócio. Acho que essa é um ponto importante, né? Porque às vezes o produtor não percebe que ele vai vender o gado com 30 dias, ele está financiando o frigorífico. Ele vai comprar vai comprar insumos, vai com pagamento em soja, ele também está sendo financiado, né? E essas relações é que não são transparentes ou não são percebidas adequadamente e que geram muita turbulência numa mudança econômica, né? Especialmente uma mudança de circunstância de mercado. Agora, teve muita gente em dificuldade e dificuldade inclusive de negociar com o setor bancário, né? Sobretudo com o setor bancário, né? Negociar suas dívidas, né? E muitos acabaram recorrendo à recuperação judicial e até talvez tenha havido algum abuso por parte de alguns, mas como o senhor comentou há pouco tempo aí numa
os seus comentários, nós não vimos nenhum sistema bancário quebrando por causa disso, nenhum banco, né? O senhor podia falar uma palavrinha sobre essa situação da recuperação judicial, que é um instrumento necessário, né? Eu vejo assim, acho que tem uma primeira questão cultural importante, né? Quer dizer, a agricultura tradicionalmente foi financiada pelo Estado, o financiamento baseado no Manual de Crédito Rural, que prevê muitas salvaguardas para o produtor, e numa alteração do crédito público para o crédito privado, ainda há uma questão, um resquício cultural de você não cumprir contratos, né? Quer dizer, existe uma memória cultural ruim de não cumprir contratos. E a recuperação judicial, que de fato é uma salvaguarda para não cumprimento de contratos, ela veio, passou a ser advogada por muitos colegas, inclusive, como uma solução para vários produtores rurais. Isso acabou gerando um desvirtuamento da recuperação judicial. Até porque a ideia da recuperação judicial não é simplesmente dar um prazo para o produtor numa circunstância específica de um negócio que se tornou desvantajoso. É salvar a empresa, né? É preservar uma empresa que se não fosse a complacência dos credores, não continuaria, né? Então a ideia, ter uma indústria, vários funcionários, quer dizer, e o produtor rural foi vítima de várias recuperações judiciais, com usinas, com a falência e a recuperação judicial, a antiga concordata, são instrumentos que estão aí há muitos anos no ordenamento jurídico brasileiro. Mas a novidade foi a pessoa física do produtor rural poder pedir recuperação judicial, muitas vezes pediu sem uma orientação adequada, né? Vendo naquilo uma forma de organizar a sua dívida, né? Ao invés de renegociar a sua dívida, organizar a sua dívida de uma maneira truculenta, vamos dizer assim, e hoje os bancos fecharam a porta de crédito, né? Os bancos perceberam que estava havendo um abuso, eles de fato estão preparados para qualquer default, porque eles cobram taxas de juros elevadas, e os maus estão pagando pelos bons, né? Na verdade, os bons estão pagando pelos maus, né? Porque, na verdade, o que a gente vê é que as taxas de juros são muito elevadas, porque há uma inadimplência muito grande. A inadimplência cresceu muito, e daí aqueles que estão adimplentes estão sustentando sozinhos esses lucros enormes dos bancos, né? Eu, pessoalmente, acho que o que precisa haver, né? E daí acho que precisa haver uma qualificação melhor do crédito, né? Precisamos criar mecanismos pelos quais o crédito bom, né, possa ser protegido, possa inclusive ser beneficiado por uma taxa de juros menor. A gente não pode ter um mercado que penalize os cumpridores das suas obrigações. Isso num sistema em que o crédito é privado, como é o sistema hoje do agronegócio, isso cada vez mais necessário, né? A ideia dos ratings de crédito, né? Você ter uma qualificação melhor do produtor rural, né, com padrões de sustentabilidade financeira que possam ser atingidos para que a gente possa ter negociações mais justas e mais transparentes no fornecimento de crédito para o produtor rural. Claro, isso necessitaria mesmo, né? É gozado, né? Eu imaginaria que o próprio sistema bancário, o Banco X, ele tivesse um rating mais elaborado, né, dos seus clientes do agro, para não adotar medidas assim, passar uma régua, né, na questão do crédito, quando na realidade tem situações muito diferenciadas, E o seu escritório, a sua atuação atualmente tem entrado também nessas circunstâncias? Temos entrado, né, assim, os nossos clientes têm sofrido com as recuperações judiciais
né, do ponto de vista do crédito. Nós temos vários clientes que são proprietários rurais que têm arrendatários que pediram recuperação judicial. A gente tem proprietários rurais que venderam suas propriedades e o comprador pediu recuperação judicial e não está pagando o negócio de compra e venda. A gente tem usinas de cana-de-açúcar que financiaram os seus fornecedores de cana sem, né, formatar adequadamente uma operação de crédito. Se faz normalmente uma operação de fomento e esse fomento acabou sendo incluído nas recuperações judiciais. Então a gente vê que há um efeito sistêmico, né, da má aplicação do Instituto da Recuperação Judicial e da falta, né, vamos dizer, de percepção do risco, né? O sujeito vai fazer uma venda, hoje o sujeito vai fazer uma venda no imóvel rural, ele precisa avaliar adequadamente o risco da recuperação judicial. E muitos negócios foram feitos sem realizar isso. O sujeito isso vai mudar a necessidade de garantias, vai alterar a forma como se contratar, por exemplo, as compras e vendas. O sujeito vai financiar o seu fornecedor, né, de grãos, ou de cana, ou de gado, né, uma indústria. Ele vai ter que organizar melhor os seus contratos, ele vai ter que acompanhar a atividade do seu fornecedor, porque nós temos a realidade da recuperação judicial. E claro, né, o setor como um todo tem que combater as fraudes que eventualmente têm ocorrido na recuperação judicial. Muitas delas vão ser combatidas como? Nas Assembleias Gerais de Crédito, de credores, nas Assembleias Gerais de Credores. Se os credores virem que o devedor é solvente e que, portanto, ele não precisava da recuperação judicial para continuar a empresa, ele poderia simplesmente reorganizar seu patrimônio, vão simplesmente não aprovar os planos de recuperação judicial ou vão exigir penalidades menores para a solução do crédito. Então, eu acho que não há motivo para um desespero, né? Acho que essa é a mensagem, né? Não há motivo para desespero, mas há motivo para uma preocupação, né? Uma preocupação de conhecer melhor a realidade das atividades, saber que não dá mais para a gente no agronegócio fazer os negócios de orelhada, né? Como se falava antigamente, né? Simplesmente no fio do bigode, que os riscos, que a atividade se tornou mais complexa, os riscos são maiores e, portanto, é preciso buscar melhores maneiras de se cercar para que os contratos possam ser efetivamente cumpridos. E, claro, precisamos mudar a cultura do brasileiro de que o contrato só vai ser cumprido quando ele é conveniente, né? Acho que a própria justiça, daí a gente está discutindo até agora o projeto do Código Civil, seria tema para um outro debate, mas que vem tentando enfraquecer a força dos contratos, né? E a confiança das partes se dá, inclusive, pela certeza de que o acordado será cumprido. Agradecemos mesmo a sua participação, agradecemos a audiência de todos e queremos convidá-los a estarem conosco a semana que vem, de novo, para mais um Brasil Verde. Até lá!